A paz de Cristo. Olá, meu irmão, meu amigo, ouvinte do meu canal do YouTube. Eu trago aqui uma palavra para você da parte de Deus. A fé que vence o mundo. Uma palavra de vitória para o seu coração. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A nossa fé que vence o mundo. Ou seja, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos que ter fé no Filho de Deus. E a nossa fé, ela pode ser mensurável, uma fé medida, porque em Romanos capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé, uma medida de fé. Ou seja, nós podemos alimentar a nossa fé para chamar a atenção de Jesus, porque, segundo a Bíblia, em alguns momentos, Jesus elogiou a fé de alguns e também reprovou a fé de outros. Vejamos alguns exemplos, como Jesus na estrada de Cafarnaum, quando veio ter com ele o centurião. O centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu servo está atormentado, paralítico e enfermo. E Jesus, compadecido de centurião, disse para ele: eu irei curá-lo, o seu servo. Mas ele disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, porque eu sou sujeito às autoridades. E quando eu digo a este vai, ele vai. E quando eu digo a outro vem, ele vem. Então, eu creio que basta uma palavra tua e o meu servo será curado, porque eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre na minha casa. E Jesus admirou-se com a fé de centurião. Olhando para a multidão que o seguia, Jesus disse: não vi tamanha fé em Israel como a de centurião. Porque aquela fé grande, Jesus esperava que viesse de um judeu, porque centurião, ele era um soldado romano, ele era gentil, ele não tinha ouvido falar de forma geracional como os judeus, que havia falado sobre Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, sobre o Antigo Testamento. Apenas ele teve fé e chamou a atenção de Jesus. Jesus elogiou a fé de centurião. Então nós temos que chamar a atenção de Deus através da nossa fé. E a Bíblia vai dizer, e é bem verdade, que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus, Ele abençoa todo aquele que se aproxima e que tem fé no Filho de Deus. Se nós tivermos fé no Filho de Deus, nós podemos alcançar todas as coisas por intermédio da fé. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia ela destina todo este capítulo para os heróis da fé.
Abraão foi por intermédio da fé. Isaac foi por intermédio da fé. Noé foi por intermédio da fé. Ou seja, os grandes homens de Deus alcançaram bons testemunhos por intermédio da fé. Então, nós temos que alimentar a nossa fé, porque a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7 e 8, que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então nós temos que alimentar a nossa fé através da palavra de Deus, através de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Então nós temos que praticar a nossa fé, para que nós possamos chamar a atenção de Deus, de Jesus. Temos que pedir para o Espírito Santo nos capacitar, que Ele possa aumentar a nossa fé. Porque enquanto Jesus, Ele elogiou a fé de centurião, Ele também reprovou a fé dos seus discípulos. Vejamos o exemplo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, onde Jesus chega para os seus discípulos e diz: nós vamos atravessar o mar da Galileia. E naquele momento Jesus, bem tranquilo, deitou-se na polpa do barco. Mas quando veio um vento forte, uma tempestade, um temporal, e as águas começaram a entrar dentro do barco, os discípulos se atemorizaram, ficaram desesperados, preocupados, e chegaram para Jesus e disseram: Senhor, Senhor, não percebe que nós vamos perecer? E Jesus, bem tranquilo, levantando-se, falou para eles: por que sois assim, homens de pouca fé? E Jesus repreendeu a fé dele. No mesmo momento, Jesus estendendo a mão, Jesus falou: mar, quieta-te, vento, para-te. No mesmo instante, o vento cessou, a tempestade parou, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E naquela hora os discípulos olharam uns para os outros e se admiraram e disseram: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? É muito forte, meus irmãos, porque Deus é poderoso. Então, nós temos que chamar a atenção de Deus através da nossa fé. Nós temos que transformar a nossa mente através da palavra de Deus, porque quando vir os dias maus, nós temos que estar alicerçados com a palavra de Deus. E qual a forma que nós devemos transformar a nossa mente? Porque a fé, como nós ouvimos, ela vem pelo ouvir, ela vem pelas coisas que nós estamos vendo. Se nós passarmos o nosso dia assistindo o canal de fofoca ou assistindo coisas negativas, o que nós iremos colher é isso, porque a nossa mente ela capta informações e tudo que nós plantamos nós iremos semear. Então, para tudo tem um propósito, para tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, para nós crescermos na graça e no conhecimento, para obtivermos a vitória de Deus, para nós alcançarmos as vitórias que Deus tem para nós e as bênçãos de Deus, nós temos que aumentar a nossa fé. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós temos que transformar a nossa mente, porque nós não podemos nos conformar com este mundo. E a Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos, meus irmãos, que alicerçar a nossa palavra, a nossa fé com a palavra de Deus. Jesus, ensinando os seus discípulos no final do Sermão da Montanha,
Mateus capítulo 7, versículo de número 24. A Bíblia vai dizer: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, porque quando veio as chuvas e transbordaram-se os rios e bateu de frente contra aquela casa, a casa não caiu, porque ela foi alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem imprudente e insensato, porque quando veio as chuvas e transbordaram-se os rios e bateu contra aquela casa, grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína, porque não tinha alicerce, não tinha raízes. Ou seja, o cristão deve compreender que nós temos que passar por tudo nessa vida por intermédio de Cristo Jesus. Porque Jesus deixou bem claro no livro de João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. E nós temos que fazer a nossa parte, porque só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E o processo não é fácil. O processo é chato, é doloroso, é difícil, é complicado. Mas nós só conseguimos suportar todas as coisas estando em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Então, meus irmãos, que nós, que eu e que você venhamos alicerçar a nossa fé na palavra de Deus, em ambientes que falam da palavra de Deus, porque Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza, Ele é quem sustenta os nossos pés sobre a rocha, Ele é quem nos segura, Ele é quem renova nossas forças a todas as manhãs. Então nós temos que estar dia após dia buscando a palavra de Deus e buscando crescer na graça e no conhecimento e pedindo a Deus que nos dê força, sabedoria e coragem, porque a Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 9, esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz 365 vezes, esforça-te. E fé, a palavra fé, ela é usada 215 vezes na Bíblia. Ou seja, nós temos que ter fé e temos que nos esforçarmos todos os dias. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo possa te dar a vitória que você almeja pela sua perseverança e através da sua fé no Filho de Deus. Amém.